Sejam todos muito bem-vindos aqui de volta ao canal e vamos com um super tema aqui hoje novo, que é a guerra interna. A guerra interna que acontece dentro de cada um de nós. Nós todos temos as nossas próprias batalhas. Dentro, sim, de uma guerra que nós travamos conosco mesmo. Isso que é o mais interessante. E por que será que a gente tem essa guerra interna? Por que será que tem coisas aí que a gente precisa começar a compreender para que haja paz, a paz interior que a gente tanto fala, que a gente tanto busca? Mas será que é só isso mesmo? É só falar assim, eu quero ter paz. Mas quais são as minhas ações? Quais são os movimentos que eu tenho que fazer para chegar nesse lugar de paz? Como é que vai funcionar isso para mim? Alguém tem alguma ideia aí? Coloca no chat para mim. Ah, Gisela, eu entendo que para minha paz interior chegar, eu deveria. Tan, tan, tan. Eu gostaria de. Tanana. Escreve aí para mim, para a gente ir começando a conversar um pouquinho sobre isso. Para você que é novo aqui, se inscreva no canal, já aproveita, ativa o sininho para que todos os novos conteúdos já cheguem para você diretamente. A gente sempre tem conteúdo novo aqui e é sempre com essa intenção de abrir a consciência, virar aquela chave que está precisando ser girada, sabe? Sabe aquela tomada de consciência assim que faz, é o gatilho que você precisava? Então, é sobre isso. Esse canal é exatamente para olharmos para os comportamentos sistêmicos que a gente tem ao longo dos tempos e, de uma vez por todas, a gente conseguir ressignificar etapa por etapa. E o assunto de hoje não vai ser nada diferente disso. Vai ser sim sobre essa compreensão que nós temos sobre as nossas próprias batalhas e como nós podemos começar a fazer diferente daquilo que temos feito até hoje. Então, se hoje nós estamos no campo de batalha, literalmente, como será que nós podemos fazer para hastearmos a bandeirinha branca para nós mesmas? É sobre a gente, é por mim, é para mim. E quando eu começo a compreender isso, muitas outras coisas vão fazendo sentido também. E é nesse lugar que eu quero colocar vocês, é nesse lugar exatamente, de você olhar para a tua paz interior como parte de ser protagonista da tua vida. Você que tem que hastear essa bandeira, você que tem que saber onde é que tá essa bandeira, você que tem que saber o lugar de colocar essa bandeira, você que tem que querer realmente sustentar essa bandeira. Então é sobre isso aí que a gente vai falar um pouquinho hoje. E claro, já deixa teu like aqui no vídeo, já compartilha esse vídeo com mais pessoas que você entende que também estão em batalhas internas aí e que estão tentando entender um pouquinho mais do comportamento sistêmico, que já está na hora de começar a fazer diferente. Essa guerra interna que a gente trava durante anos e anos sem nem saber, às vezes, exatamente por que é que a gente está batalhando tanto. A gente sabe que está lá, que tem que fazer, que tem que acontecer, que tem que terminar alguma coisa, mas o que é que nós estamos tentando terminar? Será que é alguma coisa que você começou? Ou será que é alguma coisa que tua ancestralidade começou? Então, é sobre isso. Então, o que a gente pode falar um pouquinho aqui é sobre essa tal de guerra interna que a gente estabelece contra nós mesmos, né? Então, qual que é essa guerra que eu tenho aí? Com quem é que afinal eu tô brigando? Contra quem que eu tô brigando? O que é que eu tô lutando por? E dentro de uma guerra, a primeira grande lição é eu começo a dar um fim nessa guerra a partir do momento que eu admito que ela existe. Então, se eu estou admitindo que existe uma guerra, é uma guerra interna, eu sei onde é que ela está, já é o início do fim. O que eu quero dizer com isso? Você já deu o primeiro passo. Você já compreendeu que admitir que existe uma guerra é começar a olhar para ela. É a tua primeira grande ação, inclusive no teu papel de adulto, de não se esconder, de não colocar as coisas embaixo do tapete, de não fingir que não está acontecendo nada. É sim a tua primeira grande etapa que você já vence olhando para aquilo que está acontecendo. Você sabe que você não está bem. Você sente que você não está bem. Você sente indisposição, cansaço extremo. Você vê que poderia ser diferente. Seus relacionamentos não estão legais, tua prosperidade não está chegando, o dinheiro escapa da tua mão. Então, onde é que estão essas guerras? Onde é que estão as tuas questões hoje? Onde é que teu emocional está pegando de tal forma que você está em conflito? Conflito com você mesma, conflito com tudo que veio antes de você, que hoje está aí dentro de você. E dentro desse universo da guerra, a gente vai falar aqui que o segundo grande passo é o quê? É compreender.
o objetivo de não excluir nada, não excluir ninguém, mas sim somar e incluir. Então, não é para deixar coisas para trás, deixar pessoas para trás, deixar sentimentos para trás. Não, ao contrário. A gente vai olhar para aquelas coisas e trazer elas para algum lugar que a gente comece a configurar um poder de ressignificá-las. Quando ela está presente, quando eu consigo entender ela, quando eu consigo visualizar ela, quando eu consigo sentir ela, ela começa a ir para o lugar dela, porque eu permito que ela não esteja mais num lugar de sombra, mas sim num lugar de luz. E aí, qual é o melhor lugar para cada coisa? Vocês podem me dizer, onde é que é o melhor lugar para cada uma das coisas? Onde é que é o melhor lugar para cada uma das pessoas? Vocês sabem me dizer? Se eu te perguntar agora, qual que é o melhor lugar para as pessoas? Qual que é o melhor lugar para as coisas, para as emoções, para os sentimentos? Coloca aqui no chat para mim. Gisela, eu entendo que o meu melhor lugar é. Fala para mim. Fala para mim que eu quero muito entender. Aqui o pessoal também vai falando, vai colocando. O segundo, assim, a gente precisa entender aqui que o lugar de cada pessoa, de cada sentimento, de cada emoção, das coisas, tem um único e próprio lugar. É o lugar próprio. É o lugar da onde ele veio. É a origem dele. Cada pessoa tem um lugar no seu sistema. A depender de como você olha para o sistema, se é para a origem ou se é para o atual, você tem um lugar de força. Se é com seus irmãos, você tem um lugar de força. Se é com seus pais, você tem um lugar de força. Se é com seus avós, se é com ancestralidade, se é com seus filhos, com seu marido, não importa. É sempre um ponto de vista. Mas o único e ideal lugar é o teu próprio lugar. A depender de qual relação você está estabelecendo. Assim como das coisas. Essas guerras internas, esses conflitos que vocês têm com vocês mesmas, o que que são, na verdade? São cargas que vocês escolheram trazer aí da ancestralidade de vocês por questões de lealdade, por questões de amor, por questões de manter, né, esse clã honrado. E aí você traz essas coisas todas, tirando elas do lugar. Os sentimentos não vividos pela sua avó, os traumas passados pelo seu avô, as perdas da sua bisavó. Você tira aquilo daquele lugar onde eles tinham a existência, tinham o sentido, para trazer para agora, onde eles não fazem o sentido, mas você escolhe carregar por questão de lealdade. Para estabelecer a honra do teu clã. Você entende que o único jeito de honrar o teu clã é carregando tudo que veio antes. Porque já que eles passaram por isso, você também pode passar. Você deve passar. E não precisa mais ser assim. Porque quem é que vai ganhar a guerra? Quem conseguir liberar mais as coisas que não são suas, através da inclusão. Eu incluo aquilo que precisa ser olhado e deixo ela ir para o seu lugar. Olha que interessante. Parece que é antagonista, porque eu tenho que incluir para liberar. Mas quando a gente fala em inclusão, eu estou dizendo, você tem o seu lugar, você tem a sua importância, você teve sim o seu porquê existir, você fez o necessário, você estimulou ali naquele momento que coisas acontecessem para que eu, inclusive, estivesse aqui, você cumpriu o seu papel. Porém, agora é hora de liberar, porque isso não é meu, nunca foi meu, eu trouxe, eu escolhi trazer para honrar esse clã. Mas agora eu entendo que essa guerra interna está muito pesada para mim. Que essa guerra interna eu já não preciso mais, tá? E quais guerras internas que a gente tem aí? A gente está falando basicamente das feridas emocionais. Todas as feridas estão de alguma forma aí, lembra que a gente sempre fala aqui, ó, registradinho no teu DNA. Tá lá, tá marcado. Tudo que sofreram tá marcado. E a gente precisa começar a compreender que o objetivo não é excluir nada ou ninguém. E, inclusive, é olhar para essas feridas de forma que a gente comece a reconhecer que elas existem, que elas se manifestaram para que você
tivesse o poder agora de ressignificar, inclusive elas, porque elas te deram a oportunidade de serem reconhecidas. Elas estão se manifestando para que você possa reconhecer elas e, da sua forma, ressignificá-las. Toda dor sentida, pessoal, não é mais necessária. Aquilo que eu trago luz, ela se encaixa, ela toma o seu lugar, ela vai procurar a sua origem. Porque eu colocando luz, eu tomo consciência daquilo não é meu, de que aquilo eu não preciso viver, que eu não preciso repetir. E aí aquilo vai para o lugar de força dela, que era onde ela existiu. Não precisa mais estar comigo aqui. Eu incluo aquilo que foi excluído e eu permito que haja liberação, que o sentimento fique com quem é de origem, que as ações fiquem com quem é de origem e que para mim fique só o que é meu, só o que é leve, só o que eu dou conta. Chega de guerra. Quer ver uns exemplos? Por exemplo, assim, vamos falar um pouquinho da dor da rejeição? Não, você não tem medo de vender. Não, você não tem medo de se expor no público. Não, não tem medo de palestrar nem nada disso. O que você tem medo é de ser rejeitada. Porque lá, talvez na sua infância, houvesse grandes rejeições. Você não podia se expor porque era rejeitada. Você não queria tentar mostrar coisas porque havia rejeição. Você sentia dentro do teu coração rejeição. Talvez mais ancestralmente ainda, a sua avó, a sua bisavó, o seu avô, seu pai, talvez, foi rejeitado. E ele trouxe essa carcaça, esse escudo de eu não vou me expor, eu não vou palestrar, não vou tentar vender o meu serviço, não vou tentar vender os meus serviços. Por quê? Porque eu não quero ser rejeitado mais. Eu já fui rejeitado, é uma dor, e eu não quero mais isso. E hoje você está vivendo essa mesma dor exatamente pelas mesmas questões da tua ancestralidade, de coisas que aconteceram na tua infância. E quando a gente vai falar, por exemplo, assim, ah, Gisela, mas eu tenho muito medo de me expressar, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de pedir as coisas, eu tenho medo de ser humilhada. Eu não quero me pôr numa situação que me humilhe. Então, veja, não, você não tem medo de falar em público, você não tem medo de expressar, mas você tem medo da humilhação que pode acontecer se você fizer isso. Quais os traumas que você tem aí na tua infância que você se sentiu humilhado? Qual talvez geração ancestral tua foi proibida de falar, foi impedida de se expressar e toda vez que fazia era humilhado, humilhado mesmo. E aí você hoje está aqui com medo de tudo isso para não sentir mais aquela humilhação. E são guerras internas, porque você sente a necessidade de se expressar, você quer falar, mas você não, você tem medo de ser humilhada. E tá lá dentro, tá no teu inconsciente. Que horas que você vai tirar isso de dentro e trazer luz e falar, ai, agora eu preciso olhar para isso. E vou dizer mais aqui, ó. Você não tem medo de cobrar não pelos teus serviços. Você não tem medo de pedir um aumento lá pro teu chefe, talvez. Você não tem medo de pedir dias de descanso, ou que quer sair de férias, ou que precisa marcar as férias. Você não tem medo disso. O medo que você sente, na verdade, antes de fazer essas coisas, é de ser injustiçado. De que a decisão que for tomada pelo outro não seja justa para você, com aquilo que você sabe que você entregou. Então, às vezes, você tem medo de cobrar alguma coisa de alguém, cobrar o valor financeiro pelo teu serviço, ou, né, de chegar e ter direito a ter mais descanso, porque você sabe que existe aí uma compensação para ser feita, mas você não consegue fazer essa ação do pedir, justamente porque você tem medo da injustiça que vai sofrer. E aí, onde é que estão as injustiças no teu campo? Onde é que teu clã foi injustiçado? Quem do teu clã sofreu injustiça que até hoje está dentro de você e que te impede também de estar nesse lugar? E aí você fica com esses medos aí, automaticamente herdados, escolhidos de carregar, para que você honre quem foi injustiçado. Que balança que você quer equilibrar? E aí a gente pode também falar, por exemplo, lá, você não tem medo de acreditar nos outros. Você não tem medo de confiar em ninguém. Você não tem medo de ter parcerias de negócios, de empresa, né?
Você não tem medo de ter um relacionamento amoroso, não tem medo de estar com essa outra pessoa. O que você tem, sim, é medo de ser traída. Seja traição física pela questão do relacionamento amoroso, ou até a traição emocional, da pessoa te deixar, de não fazer mais aquilo, de te passar para trás, onde você realmente assim sente que a confiança foi quebrada. Mas isso pode não ser teu, pode não ser nada que aconteceu com você, pode ser uma questão ancestral, uma questão lá da tua infância, onde você entendeu que houve traição, e aí você se coloca num lugar que, para não ser traída, você também já não vai nem acreditar nas pessoas, não vai confiar, não vai estabelecer parceria de negócios, não vai querer sociedade, não vai achar um parceiro aí saudável. Por quê? Porque você já vai para o lugar onde você vai ser traída. Então, já sabendo disso, antes de ser traída, você faz o quê? Eu nem me relaciono. Eu já nem acredito em ninguém. E são guerras internas, porque hoje você está buscando um relacionamento saudável. Você está buscando empreender junto com uma parceria, que alguém te leve para frente, que alguém te ajude, que você quer confiar nas pessoas, mas você, por medo de ser traída, já colocou todas as barreiras possíveis. Você está dentro aí de um lugar, o mais seguro que você conseguiu colocar para não ser traída. Mas isso talvez seja uma guerra interna sua que nem exista, que não seja só do seu campo, que seja realmente do teu inconsciente coletivo que você traz para agora. Outra ferida aí que a gente pode olhar de repente é a ferida do abandono, onde eu vou falar para vocês, não, você não tem medo de não dar conta de tudo que você está fazendo, você não tem medo de assumir um novo projeto, uma nova responsabilidade, você não tem medo de iniciar alguma coisa diferente. O que você tem medo é de ser abandonado. Porque pode ser que na tua história, em algum momento, ficou muito marcado no teu DNA, nas tuas emoções, nas tuas sensações, nos teus pensamentos, que se eu não quiser ser abandonada, se eu não quiser esse sentimento de fui deixada para trás, é porque eu não quero realmente olhar para esses lugares de, não vou nem pegar uma coisa nova, não vou nem me meter nisso, não vou nem tentar uma coisa diferente, não vou nem. Por quê? Porque se eu for abandonada, pelo menos aqui eu fico mais segura, aqui dói menos. Quem será do teu sistema que foi abandonado, talvez, que foi deixado para trás? Quem será aí do teu sistema que tá com essa dor de ter sido esquecido? Vamos pôr luz em todos esses temas e de uma vez ir trabalhando para acabar com essa guerra. Bert Hellinger traz uma frase aqui que é muito interessante, que diz assim: tudo aquilo que eu deploro, que eu recrimino de alguma forma, que eu escondo, eu excluo. Todas as pessoas por quem eu sinto raiva, eu excluo. Toda situação em que eu me sinto culpado por ter feito ou por não ter feito, mas que eu sinto culpa, eu excluo. Então, e assim cada vez eu vou ficando mais pobre, mais longe de mim mesma, mais perdido, mais em guerra, menos em paz. Chegou a hora a gente parar de excluir aquelas coisas que a gente entende que estão, de alguma forma, gerando conflitos dentro da gente. Mas a pergunta agora é para vocês, pessoal. Vocês que têm que saber. Para você agora, você quer ouvir essas coisas? Você quer dar lugar para tudo isso? Você quer começar a enxergar tudo isso? Você tem a força para começar a executar coisas diferentes? Você vai poder ressignificar as coisas que você está compreendendo, tomando consciência. Você quer fazer diferente? Porque essas perguntas que a gente tem que se colocar para a gente sair do papel de vítima. Porque uma vez que eu resolvo, vou sair de casa agora, vou ouvir o mundo, vou ver as coisas, eu vou começar a fazer diferente, eu vou começar a pensar diferente, eu vou pagar o preço? Eu vou pagar um preço de ser um adulto? Ou será que estava muito confortável para mim a minha posição de vítima? Será que eu dou conta de pagar o preço de ser adulto? Porque quando eu sou vítima, pessoal, quando nós escolhemos ficar no papel de vítima, o que é muito comum, dado as dores, dado os traumas, dado todas as heranças aí que a gente trouxe, quando a gente olha para esse lugar, quando a gente está no vitimismo, a gente está operando com a mentalidade de criança, sim.
E aí a gente cai na rejeição, a gente não consegue lidar com a realidade. E um pouco, a gente vai perdendo um pouco o sentido da vida. Alguns adoecem, alguns ficam sem dinheiro, alguns ficam sem bons relacionamentos, alguns ficam bem. Algum setor da tua vida vai ficar bem descompensado nesse sentido de perder o sentido da vida, não é? Porque a gente já falou várias vezes aqui. A vida é quando eu escolho olhar para ela é para frente, ela exige ação, ela exige movimento. A vida é prosperidade, abundância, tudo que é de bom, é a saúde. Agora, quando eu perco o sentido da vida, o que que eu tô fazendo? Eu tô me permitindo adoecer, tô me permitindo não ser próspera, eu tô me permitindo não ser abundante, não ter saúde, né? Não ter bons relacionamentos. Mas, às vezes, essa posição de vítima tá muito confortável, porque aqui dentro desse lugar de vítima, eu tô ali vivendo a mentalidade da minha criança, e ali eu fico esperando o Salvador. Ali eu fico aguardando que meu pai, minha mãe, alguém venha me salvar, me resgatar. E eu fico ali aguardando, aguardando. Porque eu ainda não estou disposto a sair, focar no meu adulto e escolher pagar o preço. E aí que eu vou falar um pouquinho. Para você compreender ainda mais esse teu lugar de vítima, você tem que entender que enquanto você estiver nesse papel, você não vai encontrar a felicidade que você busca. A felicidade não está nesse lugar que tem dor. Não está. Nesse lugar que tem dor, você está enxergando e tendo a possibilidade e a oportunidade, é uma oportunidade de pôr luz, de enxergar, de trazer para consciência, de mudar tudo que veio vindo como sempre foi. Mas se você escolhe permanecer com a dor, acolher ela e deixar ela e se abraçar com ela, literalmente, nesse lugar de dor, não tem felicidade. E onde não há felicidade, não há vida. E se não há vida, não há prosperidade. As vítimas não prosperam. Mas me contem vocês agora, por exemplo. Você tem medo o quê? Da opinião dos outros? Você tem medo mesmo da opinião dos outros? Ou você tem medo de perder o amor? Só que lembra que esse amor aí é um amor que tá doente, é um amor que não é saudável. É um amor que é construído aí como se fosse um labirinto que você colocou em volta de você mesma para conseguir carregar da forma mais leve possível tantos os fardos que você escolheu. Você se colocou num caminho limitado. Você se colocou num caminho limitado. Você se colocou aí. Você construiu esse lugar aí para deixar para fora tudo aquilo que te machucava, mas ao mesmo tempo que você não consegue enxergar as possibilidades de tudo isso. Dentro de onde você tá, não entra luz, não entra ar novo, não entra felicidade, não entra abundância, prosperidade. Você não está dando a oportunidade para você também olhar para outros horizontes. Você está em outro lugar. Você enxergar diferente, você enxergar a cor das coisas. Escolha começar a sair desse labirinto. Tudo que você construiu aí serviu até agora. Só que essa tua guerra, você já não dá mais conta, você já não precisa mais dela. Você sente que chegou a hora de parar de guerrear. Essa guerra interna está perdendo sentido. E aí a gente vai olhar para as três grandes ordens do amor, quando a gente está falando em começar a liberar essa guerra, reconhecer que ela existe, que ela existiu, que ela teve seu sentido, mas que agora eu posso começar por ordem nesse lugar, onde ela já não precisa mais ter parte. Eu vou dizer assim, que tudo e todos pertencem, que tudo e todos fazem parte. Vou começar pelo início mesmo, que é incluir cada um no seu lugar, que é dar realmente lugar para todas as coisas que aconteceram, para todos os sentimentos. Eu vou compreender que o objetivo não é excluir nada, mas sim dar o lugar certo para as coisas. E lembra que a gente falou onde é que é o lugar certo? O lugar certo de cada pessoa é no seu lugar de força, a depender da hierarquia que eu estou falando. Cada um tem o seu lugar. Eu não preciso tentar achar um lugar para ninguém. Cada um já tem o seu lugar. Assim como cada um pertence, cada um já tem o seu lugar. E aí a gente vai falar um pouquinho de restabelecer a ordem, o lugar de cada um de fato. Qual é o melhor lugar de cada coisa? É talvez no passado, é talvez no presente, é talvez
Comigo. Mas a grande maioria das coisas não é comigo, é com os meus ancestrais, com os meus antepassados, com o meu próprio passado de infância, onde eu também tenho como me conectar, chegar lá e começar a ressignificar. As minhas coisas ficam comigo, o que não é meu, eu começo a trabalhar para que voltem para os seus lugares. E isso quer dizer liberar o passado também. Isso quer dizer viver o presente. Isso quer dizer não ter medo do futuro. E aí o que eu tô falando aqui é que cada um dos fardinhos que eu escolhi trazer para minha vida, para honrar meu clã, para ter lealdade por todos que vieram antes, para mostrar para eles que eu dou conta assim como eles deram, que tudo que eles viveram valeu a pena. Eu trago um monte de fardo, na verdade. Só que esse monte de fardo não é meu, são deles. Eu escolhi trazer. Então, o que aconteceu com a minha balança? Eu peguei o fardo de todo mundo e trouxe pra mim. Só que eu tô cheia de fardo. E eu não tô necessariamente aliviando dele, só tô sobrecarregando o meu. E aí, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai ter que estabelecer de novo um equilíbrio. E como é que eu vou equilibrar essa balança se eu tô cheia de fardo? Ah, boa! Isso mesmo. Devolvendo os fardos. Eu vou liberando fardo por fardo, peso por peso, para que essa balança volte a estar de forma estável. Uma balança, um equilíbrio, é para isso. Ele funciona assim, ó. Toda vez que eu vejo uma descompensação, eu vou lá e, opa, eu trago para o equilíbrio de novo. Descompensou, o que eu faço? Eu vou lá e trago para o equilíbrio. Devolva a quem é de origem os fardos. Você vai ver que a tua vida vai ficar muito mais leve. Você vai trazer a ordem para o teu sistema e o pertencimento vai estar também junto dessas três grandes ordens, é, fazendo parte dessa harmonia que você está buscando. E quando você olha para esses três grandes lugares, de devolver os fardos, deixar eles no lugar deles, reestabelecer o teu lugar de força e entender que tudo e todos fazem parte, a gente vai poder falar uma frase que todo mundo quer falar: a guerra acabou. É isso. Depois que você se sintonizar com todos esses canais aí, você vai poder falar: a guerra acabou. Não tem mais guerra interna. Eu tô bem, eu tô em paz. Porque depois da guerra, gente, o que que vem? Vem a paz. Então, se para você faz sentido estar em paz, pense que antes você tem que olhar para toda essa guerra que está acontecendo dentro de você, que já está na hora de ressignificar. Se para você faz sentido não carregar isso mais tanto, pronto. Você já entendeu quais são os passos que você tem que passar aqui. E sair da posição de vítima é a grande cartada aqui. Porque você entendeu que nessa posição você não está prosperando, você não está avançando. Você só está ficando cada vez mais preso no teu próprio labirinto. E se para você não faz mais sentido ficar dentro de um labirinto, e sim conseguir olhar as coisas de forma clara, colorida, de uma forma plena, é isso. A guerra vai dar lugar para paz. A guerra vai dar lugar para paz. Porque a guerra está lá no passado e a paz está aqui com você no presente e está trazendo aí teu futuro. Então, é sobre você ter a coragem de escolher fazer diferente. É sobre você ter a coragem de pagar o preço agora de ser adulto e olhar para essas coisas e começar a fazer diferente. Porque se você quer um resultado diferente, tem que tomar ações diferentes. E para ações diferentes, são pensamentos diferentes. Para pensamentos diferentes, sentimentos vão brotar de forma diferente. Você vai deixar não vai mais deixar teu inconsciente tomar as decisões. Você vai falar, racionalizar. Opa, peraí, isso aqui eu estou fazendo no automático ou estou tomando consciência? Ah, estou tomando consciência e agora eu tenho coragem e o poder de fazer diferente. E aí, me contem, o que vocês acharam do conteúdo? Gostaram? Se você gostou desse conteúdo, deixa o teu like, aproveita, se inscreve no canal, também ativa os sininhos para receber todas as notificações. Toda vez que a gente entrar ao vivo, você já vai ficar sabendo. Toda vez que tiver um conteúdo novo compartilhado, você já vai ficar sabendo.
E claro, sempre que possível, compartilhe assim essa live com mais pessoas. Manda o link aí para teus colegas, manda direto aí pelo aviãozinho ali para outras pessoas. Por quê? Porque quanto mais pessoas ficam sabendo esses conteúdos, muito melhor nós todos vamos ficando, porque o nosso consciente coletivo, ele tá de uma forma. O nosso inconsciente coletivo responde de uma forma também. E imagine que eu trago mais consciência para esse coletivo. E já imaginou como a gente tem o poder de começar a mudar as coisas? Através, às vezes, de uma pequena ação, que é enviar o conteúdo, que é compartilhar, quer deixar teu comentário aqui. Compartilha, deixa teu comentário. A gente gosta muito de conversar com vocês, de saber a opinião de vocês, o que que vocês estão achando do conteúdo. Se você gostou, deixa aqui teu feedback, que a gente vai adorar falar com vocês sobre isso. É isso, então. Um beijo, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima semana.